Queridas pessoas que nos acompanham aqui no Felizmente, sejam bem-vindos. Está no ar mais um episódio do podcast Felizmente. Nós somos um canal de educação em psicologia e nós acreditamos que conhecimento é poder, mas que conhecimento fundamentado é poderoso. Então, nós, com nossa expertise, nossos estudos, nossas práticas dentro da área de psicologia clínica organizacional, estamos aqui para compartilhar com vocês conhecimento, estratégias, informações para uma vida mais rica, para uma vida feliz, para uma vida plena. Nós acreditamos que é possível ser feliz. E a gente batalha para compartilhar essas informações através aqui do YouTube, através do Spotify, através do Instagram, 3 plataformas que utilizamos para trazer a nossa voz. Vamos começar pedindo às pessoas aí que estão nos assistindo que curtam, se inscrevam, compartilhem, levem essa mensagem a pessoas que vão se enriquecer com esse conteúdo, que vão se beneficiar com esse espaço. E para a gente também é muito importante para continuar produzindo esse conteúdo, para a gente ter o alcance na plataforma, que as pessoas nos alcancem e vai depender do like aí de vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Felizmente. Estou aqui hoje com a doutora Mônica. Né? Se apresente e depois eu me apresento, doutora. Então, eu sou Mônica Costa, eu sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia, reabilitação cognitiva e desenvolvimento de pessoas nas organizações de trabalho. E me sinto, assim, felizmente, extremamente motivada por fazer parte desse projeto, porque, inclusive, ele já tem tido, assim, respostas muito enriquecedoras de pessoas que estão curtindo, compartilhando, assistindo, usufruindo. Então, assim, na verdade, esse é o verdadeiro propósito desse trabalho. Poder dividir com outras pessoas conhecimentos e técnicas que possibilitem que nós tenhamos uma trajetória de vida mais feliz. Perfeito. Tornar a psicologia um espaço acessível, uma ciência, na verdade, acessível ao número cada vez maior de pessoas, né? Esses dias eu estava conversando no carro com os meninos e dizendo o quanto o sistema educacional tem reduzido as disciplinas que são muito enriquecedoras. As disciplinas de esporte, teatro, dança, ensino religioso, ensino de habilidades de vida, que foi sendo extraído, né, retirado mesmo assim dos espaços escolares e tem virado cada vez mais conteudista, o quanto isso é ruim. E que bom que a gente tem visto um resgate da disciplina socioemocional, de levar a informação sobre pensamento, comportamento, emoções, relações dentro do espaço educacional, porque a gente precisa e não tem como fugir de alguns tipos de educação que permeiam a nossa vida, relacionamento, finanças, comportamento, né? Personalidade. Estamos aqui para contribuir com esse espaço. E se percebe na história da humanidade que as grandes ondas, elas proporcionam grandes mudanças. Por si só, as ondas são mudanças. O que eu tenho percebido, tanto nas minhas pesquisas, quanto nas minhas leituras, quanto nas minhas práticas, é que o fato de que nós estamos vivendo uma fase da história onde as pessoas estão muito perdidas no sentido emocional. Esse perdido no sentido emocional é enlouquecedor. Portanto, percebe-se que isso faz com que as instituições, tanto públicas quanto privadas, elas percebam a necessidade. Eu recordo que os anos 90, o início dos anos 90, foram privilegiados e foi quando a neurociência deu um boom. Inclusive tem um livro que é muito conhecido, chama-se Inteligência Emocional, que foi um dos primeiros assim populares, né, que se popularizou, de Daniel Goleman. E esse livro é interessante a história, porque ele, através dele, ele tornou-se conhecido. Ele é cientista da Universidade de Harvard e ele tornou-se conhecido com essa obra.
E um dia ele estava numa palestra e ele perguntou quem aqui já leu, né? Quem aqui já comprou, já adquiriu o meu livro Inteligência Emocional? E era uma plateia com mais de 500 pessoas. E todos levantaram a mão, que tinham adquirido, né? Tinham adquirido a obra dele, Inteligência Emocional. E ele parou alguns segundos e disse, quem aqui leu? E só 3 levantaram a mão. Bem, era um público de pessoas honestas. E percebe-se que nesse início dos anos 90, foi quando, vamos citar os Estados Unidos, porque houve um investimento assim gigantesco de bilhões de dólares na área de neurociência. Com esse investimento, essa área cresceu bastante, sendo que esse investimento não foi em vão. O que aconteceu? O governo americano começou a perceber perdas muito grandes do ponto de vista econômico, provocado pelo absenteísmo, pelos índices altíssimos de depressão e outras doenças ligadas à doença mental. E daí eles perceberam que eles estavam perdendo terreno por doenças que antes eles não prestavam muita atenção. E daí eles resolveram investir nas universidades americanas para descobrir por que as pessoas estavam adoecendo tanto. Com esse investimento, a neurociência deu um boom. Perfeito. Perfeito para todos nós, porque os ganhos que isso traz para a humanidade não tem preço. E agora, depois da pandemia do coronavírus, a gente percebe, eu falo depois da pandemia, porque a pandemia foi um marco. Não tem como a gente não citar. Porque colocou o mundo de cabeça para baixo. Hoje eu estava falando com uma pessoa e essa pessoa estava dizendo, as pessoas mudaram muito depois da pandemia. As pessoas adoeceram muito depois da pandemia. Concordo, mas também concordo que tinha muita coisa encoberta. A pandemia levantou o tapete. E daí, hoje, a gente percebe que as instituições estão, de fato, preocupadas. E o que é que significa isso, Thaís? Na minha opinião, significa que quando há uma preocupação, como houve no início dos anos 90, vai haver uma transformação. Por isso que nós somos, felizmente, porque a gente sempre pensa no lado positivo da coisa. Vai transformar. Investimentos, para que nós tenhamos cada vez mais oportunidade de entender o cérebro, a mente humana e as possibilidades através de técnicas terapêuticas adequadas e outros recursos para que as pessoas tenham uma vida mais plena, mais feliz. Perfeito. Quando a gente trouxe o tema Desenlouqueça, né? O tema do nosso episódio hoje vai ser Desenlouqueça, para que seja um spoiler do evento que vamos fazer na próxima sexta-feira. Daqui a uma semana, estaremos promovendo o primeiro encontro presencial do Felizmente. Vai ser um encontro pequenininho para 20 mulheres, exclusivo para mulheres, fechando as homenagens do mês de março, né, que é o mês da mulher. E a gente pensou em trabalhar com esse tema, Desenlouqueça, né? Abrindo esse tema para as mulheres e depois expandindo essa temática para outros momentos. Um Desenlouqueça mais aberto a diversos públicos, né? Mas quando a gente falou pela primeira vez, inclusive nossa primeira, né, live foi com esse tema, Desenlouqueça, eu, você e Angélica, e a gente pensou nesse tema durante a pandemia. Porque durante a pandemia, a gente foi vendo, como você disse, as coisas foram encobertas, a gente foi perdendo os distratores. Então, a gente estava em casa vivendo relacionamentos bons, mas muitas pessoas vivendo relacionamentos muito ruins, de violência, de abuso, né? Então, a gente estava com sobrecargas. A gente terceirizava a educação para a escola. E, no momento da pandemia, a educação veio para as nossas mãos. Eu me lembro que Isabela pegou o primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, a alfabetização, antiga alfabetização, no ano da pandemia. Então, o processo educacional virou uma grande parceria, maior ainda, entre escola e família, né? Então, veio trazendo todas essas mudanças. A gente percebendo na hora toda aquela angústia, aquela ansiedade, aquele desespero. Gente, como é que a gente pode contribuir com isso?
vamos fazer, né, uma fala, tava na moda as lives de sertanejo, né, as bandas tudo mostrando a sua arte, porque na crise a arte vira cada vez mais valorosa, né? É, e aí a gente pensou, vamos falar sobre Desenlouqueça. As pessoas precisam escutar um pouco sobre estratégias para lidar com todo esse movimento que a gente está vivendo. E esse projeto foi feito, foram feitos outros movimentos naquele momento, e essa necessidade de desenlouquecer continuou assim ressoando, né? Reverberando na cabeça da gente. Vamos trazer esse tema, o que é que as pessoas estão precisando e como é que elas vão se conectar com o que a gente quer falar, né? Porque às vezes a gente percebe que na nossa área existe uma linguagem muito técnica. E muitas vezes as pessoas não entendem essa linguagem técnica. Além de uma linguagem técnica, uma linguagem mal explorada, que muitas vezes a gente sabe um pedacinho da coisa, mas a gente não sabe a coisa toda. Eu me lembro uma vez escutando uma palestra, o palestrante disse assim, se você toma banho mais de 4 vezes ao dia, cuidado que você pode ter toque. Não, moço, eu estou no Nordeste da Paraíba, que faz, né, nessa época do outono, 30 graus, 35 graus. Então, eu não posso ser considerada transtorno obsessivo compulsivo porque eu estou tomando 4 banhos por dia. Mas a gente vem, então, para trazer essa temática, alcançando as pessoas, porque a gente escuta muito, como você trouxe, doutora Mônica, que estou me sentindo perdido, ou então assim, será que eu estou enlouquecendo? Ou eu estou me sentindo assim, enlouquecida, a pressão está muito grande, eu não estou aguentando, né? Então a gente pensou, como é que a gente poderia alcançar essas pessoas? Vamos assim, trazer a fala desenlouqueça. Mas acho que é importante a gente abrir esse tema, é uma coisa que sempre me trouxe muita inquietude, porque o louco sempre foi mal visto, inicialmente considerado até tá me fugindo a palavra, mas como se fosse um castigo divino, né? Como Sim. se ele fosse uma pessoa endemoniada. E aí a gente traz esse termo, né? O louco, desenlouqueça. Eu acho que a gente precisaria abrir um pouco sobre isso. Por que a gente está brincando aí com uma brincadeira séria, mas quer queira, quer não, é uma brincadeira. Nós não estamos chamando as pessoas de loucas, Sim. mas a gente está trazendo uma fala que a gente escuta muito no consultório sobre estar se sentindo enlouquecido. Pois é, no passado, as pessoas que eram chamadas de loucas, aproveitando a sua fala, elas tinham essa conotação espiritual, chamadas de endemoniadas. Depois foi feito, através dos estudos da ciência, a caracterização dentro das psicoses. Portanto, as pessoas que eram consideradas loucas eram os psicóticos. E que na época, pelos recursos serem bem mais escassos, não existiam medicações tão eficazes, métodos mais eficazes como hoje nós temos. Então, normalmente as pessoas eram encarceradas. Graças, né, a Deus, com o avanço da ciência, esses métodos eles foram se transformando e se humanizando. E, inclusive, essa palavra se popularizou. Eu gosto muito da fala do Dr. Alfredo Simonetti, que para mim é uma referência, hoje é um psiquiatra renomado no Brasil inteiro e fora do Brasil também. E ele até faz uma brincadeira, ele diz, quando você casa com alguém e você está nos primeiros dias de casado, aí você chega para sua amada ou amada para o amado, enfim, e fala, eu estou louco por você, ou você me enlouquece. E isso faz com que a outra pessoa, o ser amado, se sinta motivado. Estou louco por você, motiva. É o início, é o prelúdio para uma noite de amor. Essa mesma pessoa, esse mesmo casal, quando passam alguns anos, que já estão as crianças, a rotina. Já estou vendo onde isso vai chegar. As contas. Aí a pessoa tá lá, sabe, arrancando os cabelos, preocupada, sem tempo. Aí o parceiro diz, você é louca. Você é louca, você faz isso que você é louca. Ou seja, uma mesma palavra que já foi prelúdio para uma noite de amor, vira prelúdio para um divórcio. Sim. E hoje a gente fala, a palavra enlouquecer, ela popularizou-se, banalizou-se.
A gente não faz mais referência ao psicótico. Inclusive, dentro da psicologia e da psiquiatria, não existe mais esse paciente o louco. Nós não tratamos os nossos pacientes que tenham psicose ou que tenham suas Sim, neuroses, sim. transtornos mentais, os transtornos mentais descritos lá no DSM-5, nós não tratamos dessa forma. Foi um termo que realmente não se usa mais, né? Exatamente. E a gente usa de maneira popular, Isso. utilizando esse exemplo do Dr. Alfredo Simonetti, você pode usar numa situação corriqueira como essa. Eu estou louco por você, né? Você me enlouquece, ou você é louca. Não necessariamente a pessoa é louca. Então virou praticamente uma gíria. E daí, levando em consideração todas essas mudanças que nós temos presenciado e acompanhado, a gente percebe um mundo meio enlouquecido. No sentido de quê? Porque quando a gente falava no passado, historicamente, dizendo do louco, eram as pessoas que não tinham razão, não tinham lucidez. Hoje a gente fala quando a gente sente subjetivamente que nós estamos sem equilíbrio. A loucura é vista como a gente está perto de um limite. Quando eu digo assim, estou ficando louco, significa dizer que eu estou chegando num limite, né? Porque o louco mesmo, ele não tem essa consciência. Ele vive vividamente a sua realidade, para ele aquilo ali é real e ele não tem esse medo, né? Lacan, psicanalista, pós-Freud, ele traz assim que o louco ele não questiona se ele está louco ou não. E ele diz assim, não é louco quem quer. E só tem medo de enlouquecer quem não é. Perfeito. Perfeito. Portanto, quando a gente sugeriu esse tema, aliás, eu estou muito animada, gente, para esse workshop sexta-feira. Porque, inclusive, as pessoas que já estão inscritas são pessoas assim que eu vou adorar reencontrá-las. Vai ser assim uma tarde, fechando o mês da mulher. Mas assim, lembrem todos que nós vamos fazer esse workshop aberto para outros públicos. É que nós queremos fazer um mimo especial ao mês da mulher. As mulheres. Afinal, somos mulheres. E quando a gente fala nessa questão de loucura, né? A gente também traz para a mesa essa questão da mulher, que durante muito tempo ela foi chamada de louca e ainda é. Quem são essas mulheres? As mulheres que quebram padrões. As mulheres que não atendem às expectativas, as mulheres que são inteligentes, ousadas, que vão um pouco contra a cultura vigente, né? A cultura machista que a gente vem aí caminhando para sair dela, mas que estamos aí vivendo nela ainda, né? De forma muito marcante. Sim, sim. Então, chamar a mulher de louca era uma questão muito cultural. E era uma das questões que gerava muito sofrimento. Então, para a gente entrar no que enlouquece, eu acho que um dos pontos mais importantes é essa questão, porque chamar alguém de louco é que a gente via muito no universo das mulheres. Se a gente faz um exercício mental rapidinho, né, trazendo as estratégias, quando você diz assim, chamar alguém de louco, né? Nossa, você é louco. Quando eu penso na mulher, quais são as falas que vêm na minha cabeça? Quando eu penso no homem, quais são as falas que vêm na minha cabeça? Então, no homem, talvez mais de ousadia, de coragem, né, de superação, e na mulher, mais um termo pejorativo, né? Então, a gente acaba construindo um dos primeiros pontos que nos faz enlouquecer. Distorção da nossa autoimagem e da nossa autoestima. Perfeito. E, inclusive, você fez uma colocação muito apropriada. As pessoas que quebram os padrões. E isso é secular. Porque algumas pessoas que eram consideradas enlouquecidas, na verdade, não eram enlouquecidas. Eram pessoas quebradoras de paradigmas. Não tinham medo de ousar, de serem diferentes. E nós temos, socialmente falando, uma rejeição à diferença. Um aspecto que está sendo muito trabalhado através da mídia. Nós avançamos nesse sentido porque hoje as pessoas falam contra essa prática.
Né? Você não aceitar a diferença, você que não está correto. Porque aceitar a diferença é óbvio. É óbvio, aceitar a diferença é convergente. Nós só temos convergência se houver diferença. Porque quando não há diferença, tudo é igual. Se tudo é igual, onde é que está a criatividade? Esses dias eu vi uma fala tão perfeita sobre isso que eu estou resgatando aqui, porque eu registrei. Sim. É daquele psicanalista Condardo Caligares. Isso. E ele traz essa fala. Existem diferenças que são perfeitamente interessantes. Então, eu achei linda essa fala. Eu achei linda quando a gente fala sobre interação de pessoas, sobre casal, sobre profissionais. Existem diferenças que são completamente, perfeitamente interessantes. E muitas vezes a gente não olha a diferença dessa forma. A gente ainda vive muito aquele pensamento distorcido, né? Aquela disfunção cognitiva, preto ou branco. Ou é certo ou é errado. Ou é desse jeito ou não está certo. O jeito é esse. Porque sempre foi assim, eu sempre fiz assim, isso aí está errado. E, na verdade, existem tantos caminhos e muitas vezes eu questiono pacientes quando eu estou no consultório, esse outro jeito é diferente, mas o diferente nem sempre é ruim. Mas o diferente pode ser uma ótima oportunidade, mas o diferente ele pode ser perfeitamente interessante. E muitas vezes a gente não se abre para o diferente, né? Não se abre porque nós estamos presos a crenças e valores, porque nossas crenças e nossos valores, eles são de extrema importância. Inclusive, eu tenho até uma técnica na minha prática terapêutica onde eu convido o paciente a estabelecer ou pensar sobre seus valores, porque eu considero os valores uma bússola. As pessoas têm seus valores, mas algumas vezes não sabem citar. E daí, quando as pessoas citam os valores e percebem o quanto eles são importantes, porém, os valores e as crenças, eles são bússola, sim, mas eles podem ser repaginados. As crenças que me guiavam há 20 anos, algumas delas hoje não existem mais. Outras existem. Porque é muito interessante essa junção entre o bom de ontem e o bom de hoje. E que nós façamos essa interseção. Só que às vezes as raízes elas são tão profundas nas crenças que a gente não consegue fazer uma alteração em relação a isso, né? Você vê, a gente escuta a vida inteira, menina, fecha as pernas. Menina, fecha as pernas. Né? No sentido até de uma repressão sexual mesmo, né? O homem sempre falou de sexo, sempre brincou sobre isso, sempre conversou sobre isso, e a mulher, muitas vezes, nem entre amigas, compartilha como que funciona, quais são seus desejos, o que é que gostaria de fazer, né? Então, a gente é, o tempo todo, educado nesse sentido. E para tirar essa raiz, que muitas vezes a gente reproduz no automático. São pensamentos automáticos, disfuncionais, que levam a gente para este mesmo lugar de dizer assim, menina, fecha a perna. Né? Ou então de dizer assim, ó, menino, não chore. Ó, você é forte, não chore, porque menino não chora. Né? Talvez a gente não diga menino não chora mais, mas a gente diga assim, não chora, seja forte. E isso é muito associado aos meninos, isso vai gerando uma supressão das emoções. E é uma crença bastante enraizada, porque é uma crença bastante cultural, né? E essa questão da mudança, da diversidade, quantas vezes as mulheres que inovaram, que mudaram, que quebraram as expectativas, foram as chamadas de loucas? E outras que fizeram essa tentativa foram tamanhas vezes chamadas de loucas que distorceram sua imagem, distorceram sua autoestima, né? Buscam dentro de si o erro. Interessante, eu escutei hoje uma pessoa falando assim, ele deu um grito muito alto, porque ele é muito forte. E isso é força? A força é gritar alto, a força é silenciar a voz do outro, isso é ser forte.
Então, até sobre essa questão de ser forte, ser fraco, a gente não tem muito conhecimento. A gente tem raízes que fazem a gente perceber que certas coisas são força e outras coisas são fraquezas. E muitas vezes o lugar é o oposto. Sem Completamente dúvidas. oposto, né? É interessante essa história da meninos e meninas. Geralmente pelo machismo, né, os meninos eles são privados de expressarem seus sentimentos e suas emoções, enquanto que as mulheres, elas, em alguns aspectos, são mais liberadas. E daí você vê o menino que vai chorar e o pai fala, engula o choro. E enquanto que com a menininha, chore, meu amor. Aí a menininha fica descompensada. Quando chega no reunião de trabalho, começa a chorar, baixa o chefe a olhar para ela de cara feia. E o menino morre o pai e ele não bota uma lágrima. Você vê a descompensação emocional que gera o que? O sofrimento. Mas bem, a gente já falou de alguns aspectos que enlouquece. O que de fato tem nos enlouquecido, Thais? É. Podemos começar falando sobre essa questão da distorção da autoimagem, da distorção da autoestima, né? Fazendo até link com essa questão, né, da mulher ser chamada de louca e quebrar a expectativa, porque quer quebrar a expectativa e é freada através desses rótulos tão pejorativos, né? Inclusive, é associado à mulher uma parcela, não é exclusiva da mulher, mas ela é muito estatisticamente ligada ao sexo feminino, a síndrome da impostora, que é uma distorção da nossa autopercepção, quando a gente não acredita que é capaz, quando a gente não acredita que tem uma capacidade intelectual, quando a gente não acredita que tem certas habilidades, né? É interessante que teve uma mulher que ganhou um prêmio grande, feito um Oscar, um prêmio Nobel, e ela se sentia tão pequena que ela disse assim, esse prêmio só pode ser muito fraco, viu? Porque eu fui capaz de ganhar ele, né? Então, assim, quando a gente tem uma sociedade muito julgadora, uma sociedade muito repressora, quando a gente, através desses julgamentos, não consegue perceber, não consegue alcançar a nossa verdadeira identidade e distorce a nossa percepção de si mesmo, essa distorção ela pode ser tão séria que pode causar essa síndrome, a síndrome do impostor. Os outros percebem capacidade na gente que a gente não percebe. E muitas vezes a gente vê isso. Nossa, você pode. Não, não consigo. Nossa, você é capaz. Não, não tenho habilidade para isso. E quantas vezes, não é exclusivo das mulheres, mas nós somos uma grande parcela de sofredores da síndrome de impostor, de não crer na própria competência, na própria habilidade. Inclusive, outro fator ligado a esse que enlouquece são as normas diferentes em relação ao gênero. Sim. Ou seja, as normas impostas ao universo das mulheres são normas muito mais rígidas. Sim. Isso a gente pode falar culturalmente, socialmente, historicamente. Quando você citou, menina, fecha a perna. E já o menino abre a perna. Você vê que quando você sai com um menino no carro, um adolescente, né? Você vai atrás, o menino bota uma perna num canto ou tá noutra. É verdade. Você não pode nem sentar. E você fica pensando, por que ele precisa abrir tanta perna? Qual o problema? Mas é por quê? Porque ele já, essa postura corporal... Ó, o relaxamento, né? Exatamente, essa postura corporal, ela foi ensinada. Temos que considerar isso. Nós temos aqui alguns dados cedidos pela Organização Mundial da Saúde, onde fala que 1 em cada 5 mulheres apresenta algum tipo de transtorno mental, sendo, por exemplo, a depressão uma delas, atingindo cerca de mais do dobro de mulheres em relação aos homens. O gênero implica diferentes suscetibilidades e exposições a riscos específicos. Então, nós temos riscos que o gênero masculino não tem. E isso faz com que nós estejamos mais vulneráveis. E é um fato realmente enlouquecedor. Por exemplo, a gente hoje escuta, é comum você escutar, embora as leis hoje existam, e são leis que nos protegem, mas assim, por exemplo, a importunação sexual.
Historicamente, a importunação sexual sempre existiu. As mulheres não gostavam, a maioria delas, mas elas se submetiam a isso. Hoje existe uma lei da importunação sexual, mas muitas mulheres ainda não nem sabem, nem muito menos fazem uso delas. Mas algumas já começaram a gritar. Tipo, você vai para um restaurante, para uma boate, se você não quiser ser incomodada, você diz que não quer e ponto. E no passado as mulheres ficavam ali com um joguinho de cintura, né, para não ser grosseira, para não ser indelicada, porque foi criada uma cultura de que nós somos delicadas. E a delicada aceita grosseria, importunação. Então, fatores como esse propicia ao adoecimento mental, propicia o adoecimento físico, porque quando a gente não só adoece da mente, a gente adoece da mente e do corpo, porque nós somos dois lados de um mesmo ser. Corpo e mente, na verdade, não se separam. Quando você adoece da mente, você influencia todo o seu organismo. Da mesma forma, quando você adoece do corpo, né, você influencia a mente. Então, esse é um fator enlouquecedor. Essas normas mais rígidas, essa suscetibilidade cultural que as mulheres têm em relação ao gênero masculino. Tem uma feminista que não recordo o nome dela agora, mas ela diz a seguinte frase: feminismo é a ideia radical de que mulher também é gente. Porque antigamente não era visto dessa forma, né? Você fala sobre a mulher ser dedicada, a mulher ser delicada, a mulher aguentar a grosseria, porque nós éramos um objeto pertencente aos homens, né? Então, assim, não era visto como gente, não era visto como quem tinha direitos, né? E olha que as mulheres que levantam a bandeira, acho que no fundo, todos somos um pouquinho feministas, né? Não se fala de igualdade, né? Porque a igualdade, nem gêmeos idênticos, eles são iguais. Se fala de acesso justo às mesmas condições. Igualdade de direitos. É acesso, né? O termo que se usa é equidade, né? Que é o acesso igual, é o acesso justo de moradia, trabalho, reconhecimento, né? E é um movimento que está sendo muito visto e precisa ser percebido, porque é um movimento que é novo. Ele é antigo, mas, assim, muitas vezes parece que não foi atualizado. Teve um presidente que foi questionado por que na equipe dele, um presidente do exterior, também não recordo agora qual o país, na equipe dele, ele foi questionado por que ele tinha colocado, né, metade homens e metade mulheres. E ele disse, porque estamos em 2015. E que isso, na verdade, a gente não vê com muita frequência. A gente não vê de forma muito... A gente tem poucas mulheres nas lideranças ainda. A gente tem poucas mulheres nas lideranças públicas e privadas. Então, é realmente uma batalha que precisa ser muito explorada ainda, né? Muito explorada. Essa questão de diferenças de gênero, elas são realmente enlouquecedoras e levam até um outro ponto, que é o ponto da sobrecarga de trabalho. Porque a gente ainda vê muito os homens assim, eu estou ajudando. Ou eles esperando que a mulher, por exemplo, dentro de uma casa, elas digam o que eles têm que fazer. Amor, olha as crianças. Amor, tu pode olhar os meninos um pouquinho aqui para eu poder terminar de fazer aqui o almoço. Então, não é que ele vai ter atitude de fazer, não é que ele vai entender que aquilo ali é uma responsabilidade dele. Muitos ainda entendem como ajuda. Então, algo que, por exemplo, gritou e enlouqueceu na pandemia foi essa questão das mulheres estarem em casa, dando conta de casa, dando conta do seu próprio trabalho que virou home office, dando conta dos filhos numa educação online, né? O trabalho, a escola virou online e, às vezes, virou híbrida. Né? Dando conta da casa, da comida, da roupa, dando conta da sua família, dos seus pais, dando conta de... E os homens, quando bem, ajudando, né? Então, nós ainda temos não dupla jornada de trabalho, mas múltiplas jornadas de trabalho. E isso é enlouquecedor. Totalmente. Inclusive, uma experiência interessante, agora recente,
ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, inclusive modelo na pandemia de administração, de gestão eficiente e eficaz. E ela teve um bebê recente e agora, mais recente ainda, ela pediu, renunciou ao cargo de primeira-ministra e anunciou para o país dela que, inclusive, agora há pouco saiu o ranking dos países mais felizes do mundo e a Nova Zelândia está entre os 10. Perfeito. E estar feliz não significa não ter problema. É um ponto interessante para a gente discutir aqui no Felizmente. Porque ela publicou, ela anunciou para o país dela que ela estava renunciando porque ela estava com síndrome de burnout. A doença do esgotamento exatamente, profissional. Esgotamento profissional, porque ela vinha de uma pandemia, onde ela fez a gestão com um braço de ferro, e depois da pandemia, o filho, o casamento, a gestão do país dela, enfim, ela não estava dando conta. Acho que ela teve um bebê recentemente, recentemente. Não foi? E daí ela falou, para fazer a gestão de um país, é necessário que o gestor, que o líder esteja equilibrado, saudável, para poder ele comandar o seu povo, no sentido de estabelecer condutas, estabelecer direções que façam com que aquele país ele consiga estar cada vez melhor. E eu não estou preparada para isso agora. Eu achei essa posição de Jacinta Ardern assim fantástica. Eu não estou preparada para isso agora. Ou seja, ela saiu um pouco do palco para se cuidar. E a gente fica assim imaginando, Não conheço a fundo como funciona, mas a gente fica imaginando assim o país que aceita, porque também tem esse lugar, de você não precisar se violentar, porque quando você assume toda essa sobrecarga, você precisa se violentar, E você não precisa se violentar, você pode assumir que precisa se retirar, Então, você pode assumir que chegou no limite, naquele limite que se a gente não parar, a gente vai enlouquecer, E será que é ser bem-vindo, bem visto? Porque tem essa questão que muitas vezes a gente chega até o limite, e quem chega até o limite é muito perigoso, porque é como se estivesse andando num precipício. Você pode vir para cá e falar, vou recuar, ou você pode cair do precipício, Tem muita gente, tem muitas mulheres que só param, por exemplo, suas múltiplas jornadas quando elas realmente adoecem. E aí elas têm o direito. Eu tenho o direito de adoecer, eu tenho o direito de trabalhar, mas se disser assim, ei, fica com os meninos aí que eu vou para uma festa, que qualidade de mãe é essa? Ou então, assim, alguém dê conta da família, da minha mãe que está precisando de assistência, que eu vou viajar, vou passar 1 semana, 2 semanas fora. Que qualidade de filha é essa? Então, assim, quando é para o trabalho, ainda temos permissão. Mas quando é para adoecer, a gente também tem permissão. Mas se for realmente fora essas duas condições, será que a gente tem? Pois é, e a cobrança não vem só de fora. A cobrança vem de nós. Nós enlouquecemos com a sobrecarga terrível de multitarefas. Nos sentimos, digamos assim, obrigadas a cumprir com perfeição, Mulher Maravilha. E se você não cumpre, você se sente culpada, porque você não correspondeu ao que esperavam de você. Isso é bem infantil, isso é bem freudiano. Aquela culpa que nós carregamos na nossa psique quando nós não conseguimos ser perfeitas. E aí gera também uma fissura, nos padrões de autoestima e autoimagem. Porque eu preciso ser perfeita, porque eu preciso ser sempre boa. Então, esses são fatores muito enlouquecedores. Inclusive, vou aproveitar para recomendar esse livro aqui. Maravilhoso. Perfeição não, felicidade. É um livro que não é um livro técnico, é um livro super gostosinho de ler, é um testemunho. É um testemunho de alguém que teve um burnout, precisou colapsar
e fala que não vai desperdiçar esse colapso, que diante desse colapso ela vai entender o que é cuidar da sua saúde, ela vai juntar quais foram as estratégias que ela utilizou. Então, nesse livro, ela não é da área, mas ela traz estudos riquíssimos de neurociência, de psicologia, né, de psicologia cognitivo, de psicologia comportamental, de psicologia da felicidade. Então, ela traz um apanhado de estatísticas, de dados, numa linguagem muito boa de ser compreendida. Deixa aí a dica. Eu gosto também de Brené Brown, quando ela, no livro dela, Coragem de Ser Imperfeito. Perfeito. Porque para você entender suas imperfeições, você precisa ter coragem. Sim. Porque é a coragem de você mostrar que você não é exatamente aquela pessoa dentro das expectativas do outro. Eu posso até ser melhor em alguns pontos, mas eu não sou dentro da expectativa do outro. Então, assim, outro fator que é enlouquecedor é a violência contra as mulheres. Que não é apenas violência física, é também violência física. E que a gente já está falando até desse lugar de violência, né? Isso, violência moral, violência sexual. E por incrível que pareça, a violência física, que é uma tragédia, né, que pode levar ao feminicídio, ela me parece que choca mais a sociedade. Hoje. Choca mais a sociedade hoje. Ótimo. Mas a violência moral e psicológica, ela é um pouco invisível. Sim. E existe até um termo que está sendo bastante falado hoje em dia, porque a gente gosta de dar nome às coisas, né? Isso. E quando a gente dá nome às coisas, parece que esse nome vai criando uma estrutura, vai criando um conceito, vai criando características, critérios, e ele vai formando uma cara, que é o gaslighting, né? Que é o abuso emocional através de pessoas manipuladoras. Também não é exclusividade das mulheres, mas as mulheres são as maiores vítimas de pessoas que manipulam, de pessoas que enlouquecem, né? Inclusive, esse termo, ele vem de um filme muito antigo chamado Gaslight, que o marido queria ficar com a fortuna da esposa e, para isso, ele criou cenários dos quais ela percebia que estava louca e ela foi, por exemplo, o nome do livro, o nome do filme é que ele manipulava as luzes da casa e as luzes ficavam piscando e ela dizia assim, as luzes da casa estão piscando, né? Tem uma coisa estranha. Aí você está ficando louca, até que internou ela no sanatório. Então, esse termo, gaslighting, ele é usado hoje para caracterizar pessoas que manipulam o outro emocionalmente, silenciando as falas, dizendo que só pode estar ficando doido, que é dramático, que isso é coisa de gente muito sensível. Que, por exemplo, são termos utilizados muito para as mulheres. Quando que a gente vai dizer ao homem que ele é sensível demais? Que ele é dramático? Nossa, tu tá fazendo drama, né? A gente associa muito esses termos às mulheres. Então, é um termo de violência psicológica, onde eu vou, assim, enlouquecendo a pessoa, duvidando das palavras, fazendo com que ela duvide das suas falas. Não, você não disse isso, não. Não foi desse jeito que você está contando, não. E você fica, será que foi? Será que eu entendi errado? Não, será que eu estou certa? E você começa a duvidar da sua conduta, do seu comportamento, da sua fala, até chegar ao adoecimento. Outro ponto que é muito comum, grosseria. Grosseria verbal. Ah, fulano, ele só fala alto, ele é grosseiro, mas assim, não é assim, todo homem é assim. E daí a mulher aceita, acata, porque a sociedade entendeu que é assim. Porém, aquela voz, aquele tom de voz dirigida de maneira grosseira, de maneira estúpida, vai minando a sua segurança, a autossegurança. Ou seja, aí todos os pontos que nós falamos, se vocês prestarem atenção, eles se entrelaçam. Normas diferentes. Quando nós gritamos, nós chamamos TPM. Né? Descompensada, louca. Isso.
Mas quando o homem grita, não é porque ele é assim mesmo. O homem fala alto mesmo, aquele jeito grosseirão. O que foi que você fez para irritar ele? Pois é. E nós tomamos para nós mesmas esse peso. E tudo isso é muito enlouquecedor. Por exemplo, homens que são infiéis. E as mulheres ficam ali enlouquecidas, querendo pegar a senha de celular. E daí, quando pega alguma coisa, porque já aconteceu, inclusive, né, alguns pacientes, mas eu vi no celular que ele estava namorando com fulana, estava mandando mensagem. Você está ficando louca. Você está inventando, isso é coisa da sua cabeça. Algumas vezes pode até ser, é fato, porque tem um ciúme patológico. Mas outras vezes não. Então, são fatores que se entrelaçam de diferenças de gênero e que precisam ser revistas, porque são pontos enlouquecedores. Na empresa, você falou de empresa, eu tenho alguns trabalhos, na verdade, muitos trabalhos realizados em empresas, e eu tenho acompanhado muito essas histórias. Algumas vezes eu vou entrevistar para fazer um aconselhamento a uma colaboradora e eu percebo, gente, porque quando a gente está doente de algum transtorno psíquico, você percebe na fisionomia da pessoa, o corpo fala. Você vê no olhar, você vê no ombro caído, você vê no tom de pele, o corpo fala. Aquele aspecto cansado. Você fica imaginando que se você tocar assim, essa pessoa vai cair para trás. Aí você pergunta, me fale como você está, e a pessoa vai falar tudo o que ela faz. Ah, eu saio de casa de 5 horas da manhã para deixar a criança na creche. Para tal, aí já vou com o almoço, já levo o lanche, aí para chegar no trabalho tal horário, aí trabalha lá 8 horas, né, como todo trabalhador normalmente trabalha 8 horas dia, mas um trabalho assim, sem nenhum tipo de descanso. Nem quando chega desse trabalho. Pois é, aí quando chega, vai pegar a criança na creche, aí vai para casa, em casa vai fazer a comida do outro dia, aí vai fazer o jantar, aí vai fazer, aí quando vai dormir, o marido diz, você está muito fria. Né? Se continuar assim, eu vou terminar arranjando outra. Gente, é enlouquecedor, não é isso? Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com uma pessoa com uma história mais ou menos assim. Eu acho que essa história, ela se conecta com muitas pessoas. E eu conversei, na outra semana ela pediu demissão. Ela viu que ela não ia aguentar, ela ia morrer. Ela estava visivelmente exausta, exaurida. E gerando o quê? Muita ansiedade, tristeza, que talvez até fosse uma depressão unipolar leve. Então, assim, são histórias que eu estou contando esse exemplo, mas é o que Thaís fala. Existem muitas histórias como essa, né? Então, são fatores enlouquecedores. Porém, a gente pode desenlouquecer, não é, Thaís? Sim. Só para fechar, assim, bem rápido, né, que a gente citou a violência, sim, a síndrome da impostora, né, a distorção de autoimagem, de autoestima, a gênero, a sobrecarga, e que são situações que podem levar a 3 questões muito importantes de saúde mental: ansiedade, depressão, como você trouxe, e suicídio. Porque são questões que levam ao desespero. São questões que levam ao desespero. Quando a gente se fortalece para tomar decisões, se fortalece para promover mudanças, né? Que não precisam ser mudanças inicialmente assim, da água para o vinho. Não é milagre. Não foi da água para o vinho que a gente chegou aonde a gente está. Né? Não foi numa virada de chave que a gente chegou aonde a gente está. Não vai ser também nessa virada de chave que a gente vai voltar. Esses dias eu escutei uma pessoa dizendo assim, que foi para um profissional da área de saúde, que era do Sul. E ela disse assim, a gente não pode ver um psicólogo aqui do Nordeste, não. Porque eles estão tão acostumados com o machismo, né? O Nordeste ainda é tão machista que a gente vai para um psicólogo e o psicólogo diz assim, mas é desse jeito.
mas é isso mesmo, mas tenha paciência, né? Mas isso faz parte de uma relação. E eu até trouxe para essa pessoa a seguinte fala: bem, não é assim. Não é dessa forma que a gente faz o trabalho. Mas o que você está me trazendo me lembrou muito uma piada de Zelezinho, que ele dizia que tinha um congresso, né, das mulheres, e a mulher lá dos Estados Unidos chegou dando testemunho que quando ela foi para o congresso, foi tão impactante aquele movimento para ela que ela chegou em casa e disse: não lavo mais nada. A partir de hoje eu não lavo nada. Aí no primeiro dia eu não vi nada, no segundo dia também não, no terceiro dia ele já lavou uma roupinha, no quarto dele também, e deu tudo certo, ela conseguiu a parceria que ela queria. A outra de outro país lá chegou e disse: vou chegar em casa hoje e não cozinho mais. E aí chegou, não cozinho mais, e o marido no primeiro dia nada, reclamou, segundo dia também, no terceiro dia já foi fritando ovo, né? Já foi fazendo alguma coisa, deu super certo, né? Para mim foi case de sucesso. E a brasileira arrochada chegou lá e disse: olha, vou chegar hoje em casa e não lavo, não passo, não cozinho. Cheguei dizendo que não faço mais nada. No primeiro dia, não vi nada. Segundo dia, também não. No terceiro dia, o médico tirou o soro, os olhinhos foram desinchando. Então, a gente não tem como mudar uma cultura de maneira drástica. Eu não tenho como dizer assim: olha, chega em casa e diga ao seu marido que ou ele para de falar com grosseria ou está acabado esse casamento. Né? Eu não tenho como promover mudanças dizendo assim, com quebra de braço. Então, a mudança com quebra de braço, ela é uma mudança que vai quebrar duas pessoas, que vai quebrar as pessoas dentro de uma organização, que vai quebrar as pessoas dentro da família, então vai criar rompimentos. E nenhum sistema que tem rompimentos, principalmente familiares, por exemplo, são sistemas saudáveis. Agora, claro, quando a gente começa a estabelecer um sistema de limite que é saudável para a gente, algumas relações elas começam a perder o sentido. Algumas relações elas se encerram. Mas o movimento não é um movimento de trocar a vida do dia pela noite. É um movimento de você ir fazendo processos de mudança. Então, a nossa proposta com o Desenlouqueça é uma proposta de processos de mudança. Embora tenha alguns casos extremos de violência, que esses precisam ser cortados na raiz. Né? Aí daí vem as leis. Né? Muito bem-vindas, como a Lei Maria da Penha, a Lei Carolina Dickmann e outras leis que vieram para nos beneficiar. Eu gosto muito de falar sobre isso porque nós não vivemos no século passado. Nós estamos vivendo num novo século, um século onde existe uma abertura muito grande, onde nós estamos conectados. Perfeito. Então, coisas que a gente tem acesso hoje, Thaís, por exemplo, 2013, nós estávamos viajando para Santa Catarina. Você lembra? Nós estávamos juntas. Foi quando chegou o WhatsApp. Foi quando começou o WhatsApp. Foi. Ah, tem um negocinho aqui que a gente manda mensagem, não paga nada. A gente é cringe. Então, assim, eu estou falando de um negócio recente, mas, assim, nós precisamos considerar os nossos direitos e deveres. Perfeito. Né? Como cidadãos, como mulheres. Perfeito. E então, tem caso que não tem perdão. É lei. Sim. É lei. Assim, eu acredito que qualquer pessoa sensata vai concordar comigo nesse sentido. Agora, concordo com você também no sentido, inclusive eu estava lendo sobre isso hoje, lendo um livro de Martin Seligman, quando ele fala sobre a separação dos pais. Dizendo que, ele fazendo a comparação de crianças que vivem o processo de separação dos pais e que é um sofrimento psicológico muito grande, que muitas vezes leva à depressão. Mas isso aí é fato. É preciso ter cuidado, porque muitas vezes não é a separação dos pais que leva à depressão. É a forma como essa separação é feita. Porque também se você convive com pais que brigam o tempo inteiro, leva à depressão. Né? Então a gente tem que cuidar, essa nova sociedade, é exatamente refletir esses pontos. Se você convive com alguém e essa convivência não tem sido satisfatória, não tem sido uma convivência prazerosa, não tem sido uma convivência de ganhos mútuos, chega uma hora que essa convivência não dá mais. Mas precisa respeitar quem faz parte dessa convivência, no caso das famílias.
Então, assim, são várias nuances que, se nós formos conversar aqui, a gente vai levar uns 3 E a podcasts, própria né? separação é um processo para a mulher também tão doloroso, né, para o casal, mas para a mulher com uma sensação de fracasso, né? Para ambos leva uma sensação de fracasso. A gente está Isso. hoje muito focada na mulher, mas em vários momentos eu tenho trazido assim, olha, são para os dois lados. Mas traz uma sensação tão grande de fracasso que é um passo muito difícil de você tomar. É um passo, é uma decisão difícil de você tomar, é uma decisão que traz muita insegurança. Então, não é um processo também da noite para o dia. É um processo de uma construção, E né? também da desigualdade nesse sentido, porque eu lembro de uma história que foi até você que me contou, que você presenciou uma separação judicial e o pai disse, "Não, eu só posso dar R$ 300 de pensão. Eles viviam com a renda, tipo, R$ 5.000. Aí, na separação, eles disseram, só posso dar R$ 300. Aí, ela disse, então, pode ficar com o menino. Aí, ele disse, não, não, vamos conversar, assim não dá. Porque é natural você perceber, na convivência, que muitos pais, quando eles se separam, eles viram ex-maridos e ex-pais. E isso também é um modelo cultural. Ou seja, o modelo que estabeleceu a norma de que quem é responsável pelo filho é a mãe. É a mulher. E isso penaliza todos, inclusive os filhos. Perfeitamente. Eu acredito que principalmente os filhos. Mas assim, vamos desenlouquecer e assim a gente vai dar uma palhinha com alguns aspectos que vão ser discutidos, trabalhados, brincados no workshop sexta-feira. No workshop Desenlouqueça só para mulheres. Como é que a gente desenlouquece? Fala aí alguns aspectos legais de desenlouquecer. Eu vou trazer o link da sua fala em relação à mente e corpo, né? Então, vamos receber, sexta-feira, no nosso encontro, 2 profissionais para trabalhar com o corpo, né? Embora nas nossas práticas a gente ensine sobre respiração, né? Mas relaxamento muscular, mas é muito importante o trabalho da mente e do corpo. É impossível você trabalhar a mente sem trabalhar o corpo, trabalhar o corpo sem trabalhar a mente, né? Existe uma conexão que ela é riquíssima. Inclusive, hoje a ciência traz um pouco a fala assim dos nossos 4 cérebros. O cérebro aqui, né? Do sistema nervoso central, essa caixinha aqui. O intestino, como segundo cérebro, que nessa conexão, mais de 30 neurotransmissores fazem parte dessa conexão e mais de 500 milhões de neurônios fazem essa ponte entre a barriga e a cabeça da gente. Inclusive, um dos grandes que estão aí trabalhando neste lugar é a serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, né, associada à felicidade e ao bem-estar. Então, se a barriga não está boa, a cabeça também não está boa. A gente se preocupa muito no consultório em ver alimentação, em ver atividade física, porque se a barriga está boa, a cabeça também tende a ficar boa por conta dessa parceria. O coração, antigamente Aristóteles achava que o centro de tudo, o centro da razão, né, que a máquina mais importante do ser humano era o coração. Depois se viu que era o cérebro, mas o coração é importante. É no coração onde se tem a maior liberação de ocitocina, o neurotransmissor do amor, que conecta as relações. Aquela substância que é assim jogada de maneira fortíssima na hora do parto, para gerar conexão entre mãe e filho. Já pensou, a mulher tá ali numa sofrência da moléstia, quando nasce aquele menino, não, é tanta ocitocina que a gente, né, cria um vínculo, que é a primeira coisa que eu disse para Bruno quando eu olhei, eu disse, meu Deus, eu tô apaixonada, né, porque a gente cria esse vínculo de amor. Então, assim, muitas vezes a gente escuta alguém falar assim, e aí, teu coração tá dizendo o quê? E realmente é uma pergunta importante perceber o que o coração da gente está falando, né? A musculatura, pensamento rígido, gera ombros rígidos,
corpo rígido, né? Essas pressões enlouquecedoras, elas enrijecem muito o nosso corpo. Então, a gente fica com a coluna doendo, com a cabeça doendo, com enxaqueca, com rigidez, com dificuldade de movimento. Então, eu acho que um grande fator de desenlouquecer é você respeitar essa conexão corpo-mente, né? Por isso que a gente está trazendo para costurar junto com as nossas mãos duas profissionais maravilhosas para trabalhar o corpo da gente nesse encontro de sexta-feira. Porque às vezes a gente tem muito entendimento e a gente tem pouco respeito com o nosso corpo, né? Então, eu gosto, esqueci o nome do autor, mas é o autor do livro Desconstruindo a Ansiedade, que ele diz: a ansiedade mora nos hábitos ruins. E a autora desse livro aqui, ela fala que quando ela teve o colapso do burnout, que ela foi observar a vida dela, a alimentação estava ruim, o sono estava ruim, os hábitos todos estavam ruins. Então, os hábitos de corpo, era sedentária, não fazia atividade física, fazia muito movimento de saídas noturnas, não dormia direito, né? Excedia-se no trabalho. Então, o corpo da gente vai cansando. Eu acredito que a gente precisa fazer esse respeito aos 4 cérebros, né? O nosso cérebro aqui, a caixinha, o coração, a barriga e a musculatura. Creio que aí a gente consegue encontrar um grande fator de fortalecimento e de desenlouquecimento. Acho muito importante. Inclusive, Alexander Lowen, que é o pai da bioenergética, né? Ele fazia... O trabalho da bioenergética tem como base isso aí. É trabalhar as questões emocionais através dos movimentos, respiração e fala. Freud, ele se baseava na fala como a fala cura. O Alexander Lowen, que ele usava a base da psicanálise, e ele foi, na verdade, ele usava a base de William Reich. William Reich foi seguidor de Freud. E depois de William Reich, nessa área de corpo, veio Alexander Lowen. Alexander Lowen, podemos dizer, contemporâneo. Embora ele já tenha falecido, mas assim, ele deixou obras incríveis, onde ele trabalha através de exercícios específicos a nossa conexão com a Terra e o nosso trabalho com a musculação. Então, por exemplo, eu uso muito a prática de respiração diafragmática na minha prática terapêutica. E hoje a gente vê essa relação da respiração quando você estuda neurociência. Os estudiosos da área de trauma trabalham com respiração. Então, uma técnica ou uma prática, né, que iniciou lá atrás, hoje se explica ela de maneira neural. Ela é objetiva, se objetivou. E daí é bem interessante porque Alexander Lowen fala da graça. E ele faz referência à criança. Por exemplo, quando você chega para uma criancinha de 6 anos e fala: menino, pega ali uma água para mim, mas não vá correndo para não quebrar o copo. É mesmo que você dizer, vá correndo e quebra o copo. O menino sai correndo, escapola, pega água, volta correndo, derrama água na casa, e você fica ali com o coração na mão, com medo que ele quebre o copo e se acidente. E por que a criança é assim? Por causa da graça. Aí a gente vai crescendo e vai travando. Para a gente buscar um copo d'água de noite, a gente sai se arrastando os pés. Gente, uma das características que as pessoas citam como que caracteriza a velhice é arrastar os pés. Mas você percebe que o indivíduo que trabalha o corpo, ele não arrasta os pés. A não ser que trabalhe com o Vitor lá no Pilates, porque eu tô arrastando os pés de ontem para hoje. Mesmo que ele já tenha uma idade, né, esteja na maturidade, ele tem os ombros eretos, Sim, né, a coluna reta, ele trabalha essas questões, né, da musculação como um todo, da respiração. Tanto eu ensino, Thaís, para os meus pacientes, como eu faço todos os dias, quando eu acordo e quando eu vou dormir. E eu percebo um alívio. Então, eu acho que esse aspecto aí é desenlouquecedor. O Bessel, né, o autor daquele livro
sobre estresse pós-traumático, que ele fala muito de trauma, né? Muito o corpo de trauma. tem suas marcas. O corpo guarda. o corpo guarda mágoas, marcas. O Isso. corpo guarda marcas. Ele fala que uma das estratégias de superação do trauma, que muitas vezes uma pessoa com um forte estresse pós-traumático, vítima de estupro, vítima de ex-combatentes de guerra, que não conseguem nem começar um trabalho de verbalização, de fala, né, da terapia Sim. da fala, eles fazem um trabalho de teatro, porque o teatro trabalha a respiração, o teatro trabalha o corpo e o teatro trabalha uma fala terceirizada, né? Então, ele fala sobre a condução de peças com uma temática similar do sofrimento daquela pessoa, né? Parecida com o sofrimento daquela pessoa, mas que ela não vai narrar a história dela, ela vai narrar a história de outros. E, através da fala do outro, ela vai liberando a sua fala, através da respiração, através do movimento. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Um outro aspecto que eu considero desenlouquecedor é você fortalecer o autoconhecimento. Perfeito. É você descobrir quem de fato você é. Sócrates citava: conhece-te a ti mesmo e torna-te quem tu és. Dentro de cada um de nós existe um potencial incrível. A gente percebe nos casos assim comuns que a gente vê na mídia, né, de pessoas que conseguem grandes realizações ou realizações incríveis que são invejáveis. Gente, todos nós podemos. Perfeito. Porém, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Porque quando você se conhece, você conhece o que você tem de bom e o que você tem que precisa melhorar. Quando um lutador vai para a luta, ele vai se baseando no que ele tem de melhor. Ele vai levar lá para o momento da luta os seus melhores potenciais. Aquilo que ele precisa melhorar, ele vai moldando. Eu gosto muito de comparar a vida com os esportes, porque você percebe em todos os esportes, né? Eles são metáfora da vida, em termos de treino, de exercício. Então, autoconhecer-se é um passo fundamental, conhecer-se de verdade, porque às vezes a gente quer criar uma imagem de nós que não é a nossa imagem. A gente idealiza. É o ideal de ego. Não é o ego ideal, é o ideal de ego. Eu queria ser como fulano. E hoje a gente tem muito mais essa propensão por conta das mídias. Sim. Você quer aquela pessoa que mora naquela casa, que usa aquelas roupas, né, que tem aquele marido que não é o seu. Eu até vendo agora, recentemente, nos Reels, né, o pessoal, Léo Santana dançando, e o marido da mulher dançando do lado de Léo Santana. O marido, né, com aquela barriguinha, aquelas pelanquinhas, Léo Santana, aquele, né, saradão, e a mulher assim, não era bem isso que eu queria. Então, assim, o ideal... Não ficou igual. O ideal de ego... A gente já viu isso com as mulheres também, quando elas compram as roupas na Shein, que elas veem aquela modelo sarada e depois elas botam a roupa e não vestem bem. Pois é, porém nós somos como somos. Né? É claro que a gente tem que buscar o nosso melhor. Eu acredito na força do exercício. Não só no exercício físico, gente. Eu acredito muito mais no exercício psicológico. Né? De você estar ali. Não foi bom não essa semana? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aí vem um outro ponto que eu acho engraçado de falar, porque eu vou citar até um exemplo, Thaís, que é a coragem. Que é agir com o coração, né? Você falou da importância do coração. Sim, sim. Né? Você agir com o coração. Coragem é agir com o coração. É ter ímpeto. Impetuosidade. É você ter coragem de ir além daquilo que você acha que pode. E quando você faz, você vê que você podia. Aí eu contando um exemplo outro dia, né, de uma situação que eu vivi há muito tempo. Eu vou até citar no workshop novamente, viu, gente? É um hotel que eu fui visitar, que foi o melhor hotel que eu já fui na minha vida. Mas o melhor, eu fui para um evento de empresa e quando eu cheguei no hotel, eu disse, meu Deus, eu não trouxe roupa para esse hotel. O hotel era uma coisa incrível. Aí eu fui lá, né, fiz o check-in
Aí, tal, no elevador, você colocava o cartão, já saía lá no meu andar. Quando eu cheguei na porta, não tinha fechadura. Eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí eu fiquei com o cartão e olhando, procurando uma fechadura. Não tinha nem aquele aparelhozinho ali do lado. Nada, gente, nada. Aí eu desci. Desci, cheguei na recepção, esperei. Moço, eu não consegui abrir a porta. Aí ele, tudo bem, vou acompanhar a senhora. Gente, era assim, como. Não é Aladim, não. É aquele que abre a caverna. Como é que é o nome daquela? Tem Aladim, a lâmpada, e tem que a caverna abre. É um conto de fadas. Eu também não lembro o nome agora. Aí você fazia assim, ó, na porta com cartão, a porta abria. Passava direto na porta. Nossa, quando eu entro, um espetáculo. Um espetáculo, em todos os sentidos. Não tinha parede, não. Era São Paulo, assim, de vidro. Eu disse, gente, o que é isso? Abri né, o armário, as luzes, pá, 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 pá. Gente, aí o evento ia começar às 14 horas. Corro para tomar banho. Chego no banheiro, não tinha chuveiro. Não tinha, né, como é que chama? A torneira. Tinha chuveiro, mas não tinha torneira. Como é que a pessoa vai tomar banho aqui? Ligo de novo para a recepção. Aí o atendimento já foi diferente. Senhora Costa, boa tarde. Gente, ele já me conhece aqui em São Paulo. Meu nome. Aí daí é que eu tô com um probleminha, não tô conseguindo encontrar a torneira. Olha que tanto mico, né, gente? Aí sobe o rapaz assim, bem rapidinho, 3 minutos. Trim, trim. Eu abri, eu já tava com roupão, que era o melhor roupão do mundo. Era um roupão assim, sabe? Atualhado, aveludado, gigantesco. Aí ele disse, pois não, senhora. Eu disse, é porque eu não estou conseguindo encontrar a torneira. Ele disse, não, senhora, são sensores. A senhora toca aqui, aí vai ser água quente, toca aqui, se é água fria, toca aqui, se é água morna. Ah, tá, obrigada. Ele, mais alguma coisa? Eu disse, não, tira umas fotos minhas aqui, por favor. Aí eu aproveitei, né? Aproveitei para tirar umas fotos. Até porque a gente não pode perder uma oportunidade de um luxo desse. E, gente, fui tomar banho. Apertei água gelada. Prrr. Apertei água quente. Prrr. Água quente, água gelada. Para eu conseguir a morna, eu não sei como é que eu não morri de boca torta. Mas, enfim, consegui e aprendi. Isso é crença, viu? Me organizei para o evento. Cheguei no evento e a minha colega, ei, tomasse banho? Aí eu disse, claro. Aí eu disse, por que você não tomou, não? Aí ela disse, eu não consegui encontrar a torneira. Aí eu disse, por que você não ligou para a recepção? Fiquei com vergonha de chamar a gente de matuto. Ou seja, eu tive coragem de errar. Porque às vezes a gente paga alguns Tem outro exemplo micos. desse que a gente tem de conhecimento comum, né? Daquela Sim. pessoa que viajou de avião pela primeira vez, nunca tinha viajado, quando viu ali uma coisa enrolada, branquinha, parecia uma tapioca, mas também não teve coragem de perguntar. Quando deu uma mordida, era um guardanapo. Pois é, imagine. Então, assim, são situações que a gente vive. Isso eu falei, foi uma experiência que eu vivi, de fato. Aí depois eu disse, rapaz, foi um mico atrás do outro. Mas se eu não tivesse tido a coragem de errar, eu não tinha tomado banho. Eu tinha ficado lá, eu tô com vergonha. A vergonha limita a gente. E as mulheres foram ensinadas a terem muita vergonha. Tem até um canal não, né, no Instagram. É uma página que eu sigo que é A Voz da Razão. São 2 senhoras, as duas têm mais de 80 anos, e o propósito do canal é mostrar os bares de São Paulo, boteco de São Paulo. E daí elas mostram os botecos, elas mostram livros, elas mostram, dão dicas de filme. Gente, elas são incríveis. A voz da razão. Porque você percebe que elas não. É realmente a voz sem vergonha. A voz sem vergonha, porque a vergonha, não necessariamente ter vergonha, tem uma relação com a moral. Foi a mesma coisa da palavra enlouquecer. De fato, algumas vezes tem atitudes nossas que são atitudes que demonstram falta de vergonha. No sentido de que você quebrou um código de ética. É falta de vergonha. No sentido de que você foi corrupto. Falta de vergonha. Mas, assim, é exatamente interessante, né? A conotação da palavra enlouquecer.
que pode ser uma boa conotação. Então, o não ter vergonha não significa você não ter moral. Significa você ter coragem de errar. Porque a gente só aprende. Imagine você com 2 anos com medo de andar. Com 1 ano, né? Com 1 ano. As crianças começam a andar normalmente com 1 ano. A criança cai, bate a cabeça, a mãe enlouquece, o pai enlouquece, arranca o chamboque do joelho, até que uma hora ele, né, apruma e aí ele não anda mais, ele corre. E é interessante porque tem um clichê, né, que rola muito na internet, que é tá com medo, vai com medo mesmo. Exatamente. E eu gosto dele porque muitas vezes eu percebo que as pessoas esperam para fazer determinadas coisas quando estiverem se sentindo seguras, quando estiverem se sentindo bem, quando estiverem se sentindo assim confortáveis. E tem certos passos de coragem, de ousadia, que você não dá quando você está se sentindo confortável. Você está envergonhado, encabulado, você está com medo, né? Você está inseguro, mas você vai dando esses passos com avaliação, com orientação, não com segurança, mas também não de forma imprudente e irresponsável. Mas você vai, com essas emoções, fazendo determinados movimentos. Porque se você esperar se sentir 100% tranquilo, 100% calmo, confortável, você fica naquela zona de conforto, que parece um lugar bom, mas que ela é muitas vezes uma zona de acomodação. Ela não lhe enriquece, ela não lhe propicia novidades, graça, né, motivações. Você ali não tem muito perigo, mas também não tem muitas glórias, né? Então, é importante que a gente vá, muitas vezes, com medo mesmo, né? E com esse medo, com essa insegurança, a gente vai conseguir abrir portas. Eu tenho certeza que as pessoas ousadas, corajosas, doutora Mônica, poderia fazer um podcast da sua coragem. Porque você vai falando e vou me lembrando aqui de vários exemplos. Várias loucuras, né? Várias loucuras, né? De ousadia mesmo, de coragem, de superação, de coisas que a gente dizia assim, tá doida. Me lembro uma vez a história da casa de Cabedelo, né? Quero alugar uma casa em Cabedelo que seja beira-mar no verão, que seja assim uns 700 reais, 600, né? 600 reais. Aí a gente foi um domingo desse, pegou os meninos, botou no carro, bora ler essa casa. Era tudo muito, dobro, triplo, né, do valor. E a gente voltou tudo rindo. Olha mesmo, olha o que ela tá querendo, olha que ousadia, olha que sem noção, tá ficando doida, né? Enlouqueceu. E com um pouco mais, uns dias, chega essa casa beira-mar, em pleno verão, pelo valor que estava sendo pensado. Então, acho que a gente pode fazer um podcast só das suas coragens. E eu tenho certeza que não são passos sem vergonha, não são passos sem medo, não são passos sentindo plena segurança. São passos avaliando os riscos, jogando para o universo aquilo que você quer e colhendo esses frutos. Porque eu acredito que uma outra estratégia que a gente pode trazer, e eu sempre trago ela, acho muito importante, é a mentalização positiva. A mentalização ela é muito utilizada também nos processos de respiração, associados com os processos de respiração, que é você visualizar aquilo que você quer e não se encher daquilo que você não quer. Às vezes a gente sabe muito claro o que a gente não quer, mas a gente não sabe exatamente aquilo que a gente quer. Essa estratégia da mentalização positiva ela é utilizada pela Marinha Americana para treinar os marinheiros que vão para os combates, né? Eles vão construindo uma mentalidade de como eles querem viver aquela experiência, do que seria chegar lá, claro que com base numa realidade, como é que eles iriam viver, como eles iriam combater, como eles iriam voltar, o que eles estariam usando de roupa, quais seriam as sensações, né, vibrando pela vitória. Então, você se conectar com aquilo que você quer. A gente entra numa frequência energética, né, tipo rádio, aquela frequência de rádio que fazem as coisas acontecerem, né, dentro do que
Sempre não, porque esse lugar de sempre não existe. Mas na grande maioria das vezes a gente vai lançando o que a gente quer e o universo traz de volta pra gente. Eu gosto muito de uma frase de Paulo Coelho, num dos livros mais lindos que eu já li dele, que é Nas Margens do Rio Piedra, eu sentei e chorei, quando ele diz assim: quando você parte em busca do amor, o amor parte também em sua busca de onde ele estiver. Então, eu acredito que a mentalização positiva ela tem essa graça que quando eu visualizo aquilo que eu quero também vem caminhando ao meu encontro, né? E quando as coisas não acontecem dessa forma, a gente consegue se adaptar melhor aos ajustes, né? E não fica só num lugar de temor, de medo, de insegurança, né? Às vezes a gente precisa jogar as vaquinhas no brejo. Exatamente. A Gestalt fala isso, tipo, você vai comprar um carro, aí você escolhe um carro amarelo, de tal marca, né? De repente você começa a perceber um monte de carro iguais ao que você vai comprar. Você começa a perceber transitando na cidade. Você não percebia antes, porque aquilo ali passou a ser parte do seu imaginário. E Jung, ele fala do inconsciente coletivo. Quando ele diz assim, de repente você está aqui e alguém que mora lá, sei lá, no sul do país, uma amiga sua, né? Ela disse, tô pensando em Thaís. É assim, a energia do pensamento é muito forte. Sim. E você está pensando na pessoa, isso não tem nada a ver com misticismo, isso não tem nada a ver com religião. É que a nossa energia do pensamento, ela é fortíssima. Só que se vocês pararem para pensar, vamos ser bem realistas. Embora ser realista, assim, cruamente, não é tão bom. Mas vamos ser agora. A gente usa mais a nossa mente, o nosso pensamento, para pensar em coisas que a gente não quer, do que para pensar nas coisas que nós desejamos. Porque a gente tem medo de desejar. Sim. Perfeitamente. Então é isso, autoconhecimento, coragem, ousadia, conexão corpo-mente, respirar, mentalizar. Acho que a gente já deu um bom spoiler do que vai acontecer E, gente, vai ser incrível. Tem aí umas historinhas, tem uma recente, né? Eu vou contar para vocês sexta, eu Tem que contar espero. a história do circo. Vou Tem que contar. contar a história do cabaré. Tem cabaré essa Claro. noite. Eu posso citar a frase? Pode. Eu quero me despedir agradecendo a você, Thaís. Você é uma parceira, assim, incrível, maravilhosa. Agradecer ao estúdio, né, o Estúdio Desarretado, que tem recebido a gente, Vitor aí, ó, arrasa. Agradecer a todos que, de maneira direta ou indireta, têm nos acompanhado e têm, assim, privilegiado o nosso trabalho. Muito obrigada a todos. E dizer que as pessoas que estão inscritas no nosso workshop, né? Vai ser nosso, de todos. Sexta, às 13 horas, lá no Clube Job da Avenida Guarabira. Vão ser muito bem recepcionadas. Vai ser uma tarde, gente, incrível. Nós vamos desenlouquecer, sair leves. E tem uma frase que eu gosto muito, Inspirações que pra eu vida. sempre coloco ela bem ao meu alcance. Não é o crítico que conta, nem a pessoa que ressalta como forte tropeçou ou como realizador poderia ter feito coisas melhores. O crédito pertence à pessoa que está marcada de pó, suor e sangue, que se esforça valentemente, erra e fracassa vez após vez, mas conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses, se fracassar, pelo menos fracassou ousadamente, de modo que seu lugar jamais será ao lado daqueles com as almas feias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Muito obrigada. Perfeito. Tchim. Felizmente Felizmente. é possível Felizmente é possível contemplar o sol. Foi um prazer estar mais uma vez aqui com você, nesse espaço, né? Estar com você hoje, né? Estamos recebendo convidadas a cada encontro, mas o universo colocou a gente aqui hoje.
Isso. Para a gente bater esse papo, para a gente Perfeito. falar sobre o Desenlouqueça. Então, é um prazer estar com você aqui nesse espaço, que muito me enriquece, muito me engrandece. E muitas vezes eu fico só caladinha, assim, bebendo de todas essas fontes maravilhosas. Você vai citar as que convidadas chegam. de sexta do evento? Posso citar. Vai ser... Quem serão nossas convidadas, né? Vou pegar aqui, viu? Spoiler. Carol Eulálio, Carol. Larissa Trajano. Carol Eulálio. Carol é psicóloga também. Segundo ela, a descrição dela é assim, Ai, vou pegar aqui, Carol, só um Terapeuta minuto, viu? corporal. Mas ela fez uma chamadazinha tão bonitinha. Foi mesmo. Deixa eu resgatar aqui, que vale a pena a gente resgatar. Vou resgatar porque ficou muito bonita. Carol a gente teve já oportunidade de trabalhar com Carol juntas, depois cada um individualmente, não foi? Carol faz um trabalho de psicoterapia corporal riquíssimo, trabalhando essa conexão mente e corpo que a gente falou. Então vai ser super interessante. Não estou achando aqui, Carol, perdoe, mas era assim, bailarina por paixão, não, parceira por paixão, bailarina por opção, né? Ela faz esse trabalho rico de dança, de corpo, de movimento, vai ser bacana. E Larissa Trajano é personal trainer, vai acordar um pouquinho a gente lá também para fazer esse movimento. Minha personal top, Larissa. Me bota pra malhar. Aquelas fotinhas na praia, Larissa. Exatamente, Arrasou. exatamente. Malhar e trabalhamento naquele visual maravilhoso. Querida, beijos, amo você. Até a próxima. Queridos, obrigada mais uma vez. Mulherada, nos encontramos sexta-feira e vão ter outros Desenlouqueçam, mas para outros públicos. Esse é uma colherzinha de chá, um abraço quentinho nas mulheres que vão acompanhar a gente. Beijo no coração de todos e até o próximo episódio.